A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: você é o sucesso de Deus. Naturalmente, você deseja ser um sucesso na vida. Mas será que você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, empregue todas as oportunidades para confiar em Deus. É fácil proclamar sua fé enquanto você está na igreja ou cercado por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você, nenhum amigo, ninguém para te ajudar ou para orar juntamente com você? Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai te colocar nas situações que te levarão a crescer. Deus quer que você cresça. É durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Mas você optará por confiar em Deus e firmar-se em sua palavra, independentemente das provas ou circunstâncias. Ou você fará um gesto de desespero dizendo: basta, desisto, a palavra de Deus não funciona. Não. Depende de cada um de nós se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos, porque Deus não produz fracassos. As pessoas criam seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé, que transformou toda a dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado a seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração. Nem sempre teve situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Daniel foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. E quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, tinha todas as oportunidades de fazer como os babilônios, de viver como eles, de adorar os seus deuses falsos e seguir suas práticas religiosas corruptas. Como cativo hebreu, num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo a sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. No entanto, Daniel tomou uma decisão. E aquela decisão foi o segredo do seu sucesso na vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel era um hebreu, provavelmente da descendência real. E segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida. E nós sabemos que os israelitas consideravam contaminada a comida da mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dele era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados e seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. E à medida que você examina o capítulo 1 de Daniel, você verá alguns dos resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas ao contrário, agradar a Deus. Do versículo 17 a 20 está escrito:
Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões, sancionadas por um rei pagão, que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. Mas a fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. E quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse essa ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. E eu pergunto, quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova dos leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova da fé, não é verdade? Examinemos também a fé de Daniel, no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé até mesmo dos mais corajosos. E você pode verificar isso no capítulo 6 de Daniel. No versículo 10, vemos que estava firme a fé que Daniel tinha em Deus, e era inamovível a sua dedicação a ele. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava a Deus 3 vezes por dia, conforme sempre fizera. Daniel podia fazer assim porque os seus olhos e a sua fé fixavam-se exclusivamente em Deus, e ele sabia, portanto, que Deus podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. E é importante percebermos esse fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. Não desista, porém a sua fé em Deus lhe dará a vitória. A fé de Daniel não vacilou quando ele foi levado à cova dos leões, e a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22, que diz: O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. E por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu, porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável da sua vida diante de Deus, e por isso nenhuma trama maligna poderia se vingar contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus, embora Daniel tivesse que passar por essa provação. Deus o promoveu de tal maneira que se tornou um dos homens mais importantes de todo o império da Babilônia. É importante percebermos nesse trecho bíblico que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e colocou-se na condição certa de receber as bênçãos da parte de Deus. E se você, e eu também, nos mantivermos com o coração reto diante de Deus e dos homens, Deus cuidará também do nosso caso e nós sempre sairemos vencedores. Em nome
de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós entregamos a nossa vida, Pai. Tudo aquilo que nos pertence nas tuas mãos. Vamos confiar no Senhor e, independentemente das provas, das dificuldades que tenhamos que passar, nós vamos fazer, Pai, tudo segundo a tua vontade. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Que da mesma forma que um dia o Senhor enviou aquele anjo para que Daniel não fosse comido pelos leões, nós sabemos que, embora eventualmente tenhamos que passar por circunstâncias difíceis, o Senhor estará lá enviando o seu anjo para cuidar de nós, para nos proteger, para nos salvar. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos um Deus que é fiel, permanece fiel e continuará sempre sendo fiel. Porque é a tua palavra que diz, fiel é o que prometeu. E nós vamos nos manter firmes, fiéis ao Senhor e à tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.